MCJP se converteu ao cristianismo. Na semana passada ele anunciou no palco que aquele seria o seu último show de funk. Ele disse que havia encontrado Jesus e Jesus preencheu o vazio da sua alma, aquele vazio que todo mundo sente antes de encontrar Cristo. Depois de fazer esse anúncio, ele voltou para o palco segurando um cartaz que dizia: "Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim". Essa é uma passagem que está lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20. E é sobre isso que a gente vai conversar no devocional de hoje. O autor desse versículo é um cara que fez o mesmo que o JP e talvez tenha sido a inspiração do cantor para tomar essa decisão. É verdade que Paulo não cantava funk, mas ele trocou uma carreira de sucesso para seguir a Cristo. Para quem não sabe, antes de se converter, Paulo era fariseu, ou seja, ele fazia parte de um dos grupos mais respeitados do judaísmo. E Paulo era muito dedicado à sua função. Ele perseguia cristãos até a morte, defendia a lei mosaica com unhas e dentes e fazia tudo isso com muita excelência. Paulo tinha uma carreira muito promissora como fariseu. Se ele continuasse assim, ele seria um homem respeitado pela comunidade, teria uma boa vida, teria influência política e com certeza uma boa aposentadoria. Mas um dia na estrada de Damasco, Paulo teve um encontro com Jesus Cristo, aquele a quem ele perseguia. E Jesus abriu seus olhos. Ele passou a ver que tudo que ele tinha antes não valia nada. Olha o que Paulo diz aos Filipenses. Filipenses 3:7. "Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo." Paulo trocou uma vida confortável como fariseu por uma vida de naufrágios, perseguições, prisões e torturas em nome de Cristo. Mas em nenhum momento das suas cartas a gente vê Paulo arrependido da sua decisão. Pelo contrário, a gente vê Paulo cada vez mais convicto de que ganhou na loteria. Convicto de que a sua decisão não trouxe para ele perdas, mas sim lucro. Aos olhos humanos ele fez uma loucura, mas do ponto de vista dos céus, Paulo trocou coisas que não valiam nada por um prêmio eterno e incomparável, que é Cristo. A presença dele vale mais do que tudo que conhecemos e do que tudo que valorizamos um dia. Mas somente um encontro real com Cristo pode abrir os seus olhos acerca disso. Minha oração por você hoje é que você tenha um encontro real com Jesus. E assim como Paulo, assim como JP, perceba o valor real das coisas. E perceba que uma vida bem vivida não é aquela que você realiza os seus próprios sonhos, mas sim aquela que você não vive, mas Cristo vive em você. Quando você finalmente tiver os olhos abertos por Ele, vai perceber que as renúncias que nós fazemos nessa vida não são perda, mas sim lucro. John Piper escreveu um livro chamado Não Jogue a Sua Vida Fora. Nesse livro ele conta pra gente que o maior objetivo da vida dele era não desperdiçar a própria vida. Quando ele era criança, todos os dias durante o café da manhã, ele ficava olhando para um quadro que a mãe dele tinha na cozinha que dizia o seguinte: "Apenas uma vida, logo passará. Só o que é feito para Cristo durará." E por 12 anos ele olhou para aquele quadro tentando entender o que era uma vida bem vivida. Mas foi só na vida adulta que ele conseguiu entender. Foi durante uma doença que deixou ele de cama por 3 semanas que John Piper teve os seus olhos abertos. E daquele dia em diante ele abandonou seus diplomas para dedicar sua vida a Cristo. Isso não é propaganda, eu não vou deixar nenhum link de livro para você comprar, mas é uma recomendação de coração para você que quer se aprofundar nesse assunto e entender como gastar sua vida por Cristo. O que eu quero que você entenda com esse devocional, observando os exemplos de Paulo, do JP e do John Piper, é que gastar sua vida por Cristo não é perda, mas sim lucro. E você não precisa ter medo. O que você precisa ter medo é desperdiçar sua vida toda vivendo ela para si mesmo, sendo cada dia mais consumido por esse vazio que habita em você. Que o Espírito Santo aplique essa mensagem ao seu coração, que ele abra os seus olhos hoje e você possa se entregar inteiramente para Cristo e receber o maior prêmio. Amém? Deus te abençoe e até já.